Bom dia para quem está aí no Brasil. Como o Vitor falou, nós escolhemos o tema da noite de hoje, crer ou não crer, eis a questão, porque na verdade a gente vai falar sobre obsessão. Então, como isso depende da forma com que a gente percebe, acredita e crê, né? Por isso que a gente deu esse tema assim, só para gerar um pouco de curiosidade. Vamos imaginar que a gente estivesse entrando num casebre à noite. E aí, tudo escuro. Então, a gente está entrando naquele casebre, né? Tudo escuro à noite. E aí, houve um barulho, assim, sabe? E o coração da gente palpita. E a gente mesmo assim tem que seguir. A gente dá mais um passo. E aí, de repente, alguém atrás da gente grita e a gente dá aquele pulso duvidado. Não acha a gente por meia hora. Porque a gente sumiu, não é verdade? Não vê nem a sombra. Aí, vamos imaginar que a gente vai visitar esse mesmo casebre no dia seguinte, à luz do sol, quando a gente está entrando no casebre, a gente vê que o barulho vem de um relógio antigo que estava na parede, a gente vê que alguém vem nos assustar e a gente fala, tonto. Nem pula, nem grita, nem salta, não é verdade? O que será que estabelece a diferença da nossa reação? Qual é a razão maior pelo qual nós reagimos tão diferente às duas situações? Muito bem, tio. Na verdade, aquilo que exatamente, o que gera mais medo na gente? Aquilo que a gente não conhece, não é verdade? Aquilo que a gente fica na incerteza total. Então, isso gera em nós todo um conjunto de sentimentos. Por isso, o bate-papo da noite de hoje, todo dia, é para a gente refletir sobre essa questão, como nós percebemos a obsessão ou os processos obsessivos. Então, primeiro a gente vai falar sobre os mitos que envolvem essa questão. E depois, sobre dados, segundo a fé que a gente professa. Então, quando a gente fala sobre os mitos, é muito comum a gente pensar que a obsessão é um processo que acontece fora, do lado externo, longe de nós. E aí, se a gente for pensar, né, quando as empresas fazem análises, elas dizem assim, a análise do macroambiente, que é aquilo que acontece fora, e a análise do microambiente. No microambiente, a gente sempre pode fazer alguma coisa sobre o assunto. Do macro, não está nas nossas mãos. A gente tende a pensar que os processos obsessivos são assim. Então, isso é um mito, achar que é uma coisa que está fora de nós. Aí, um outro mito é a gente pensar que é uma questão puramente espiritual. É a gente desconsiderar que tem um invólucro material, que é o nosso corpo, que faz parte desse processo. Então, se a gente acreditar no mito de que é puramente espiritual, a gente não cuida do invólucro, que a gente acha que não tem relação nenhuma. É um raciocínio equivocado, né? A outra coisa é imaginar que a gente não tem nenhum controle sobre isso, que o nosso controle é zero sobre isso. E o próximo mito é pensar que é uma questão cheia de superpoderes, que é mágico, que é quase algo de palco ou de televisão, de tão cheio de luz que tem, né? É um pouco mais simples do que a gente inicialmente acredita. Até delicado dizer, né? É simples e complexo ao mesmo tempo, mas talvez a simplicidade que eu quero dizer é pelo nosso olhar equivocado, né? Não que não seja um elemento complexo. Ok, então vamos falar o que contrapõe ao mito de acordo com a nossa profissão de fé. Uma das principais coisas é o fato de que a gente acredita na lei de ação e reação, certo? Aí quando a gente olha assim, né, a gente bem apresentável, tem casa, comida, trabalho, né, uma determinada harmonia nas nossas convivências, esse negócio de obsessão não é comigo, não é verdade?
Veja bem, nem tem chance, né? Então, não é comigo. Porque a gente tem um olhar, né, apenas nesse momento da história, onde nós estamos tendo essa vivência relativamente confortável em todos os sentidos. Vou citar 3 casos da história que sempre me tocam muito quando eu releio. Um deles, na verdade, a primeira vez que eu pensei sobre esse assunto, eu estava lendo Paulo e Estevão, que é aquela trilogia. E aí, eu tenho quase certeza que era em Paulo e Estevão, é um dos 3 livros, mas talvez quem já leu vai poder me ajudar. Em algum momento, Paulo descreve quando os cristãos foram levados para a arena para serem comidos pelos leões. Então, haviam 100 cristãos. A arena, que hoje é o Coliseu, tinha milhares e milhares e milhares de pessoas ao seu redor. E aí alguns guardas que facilitavam, ou na verdade, né, promoviam os cristãos serem atirados aos leões. Muito bem. Eu pensei comigo, de 100 cristãos que foram jogados, milhares de pessoas que aplaudiam enquanto eles estavam sendo comidos pelos animais ferozes. Estaria eu na posição dos cristãos? E hoje eu ia estar nessa condição de desenvolvimento pessoal, de luta interior tão intensa? Se eu naquela época vivesse, eu com certeza estaria aplaudindo, mais do que no centro, né? Aí, se a gente for pensar na época quando Jesus Cristo foi crucificado, quando a gente tem a sensação, quando a gente assim, superficialmente ouve a história, né? Então fala, que Jesus foi crucificado, quem determinou a crucificação de Jesus foi Herodes, você não sabia, E aí quando você vai, é super interessante da gente ler, porque como hoje em dia existe esse sistema político, em que as coisas passam por vários departamentos para serem finalmente aprovadas e algo se determine como um ato público, na época não era muito diferente. Então, passou por vários departamentos daquela estrutura política do momento, e um foi passando para o outro, e o que determinou a crucificação de Jesus Cristo foi a voz do povo do lado de fora que gritava pedindo a crucificação dele. Então, é cômodo a gente pensar que foi apenas a palavra de quem detinha o poder, quando o que consolidou aquilo foram as vozes que pediam pela sua crucificação. De novo, eu pensei, se eu tivesse, há mais de 2000 anos atrás, entre aquele povo, quem ficou com Jesus? Maria Madalena, Maria e os 2 ladrões que tiveram a honra de morrer ao lado da cruz de Jesus. Quais são as minhas chances de ser um desses 4? 0, vamos ser honestos. 0, né, no meu caso. Então, eu pensei, se naquela época eu estivesse, com certeza eu faria parte daquela multidão que crucificou Jesus. Daí a gente vem um pouco mais para frente, 1400 e pouco. Então a gente tem Joana d'Arc, que foi queimada na fogueira. Joana d'Arc foi queimada na fogueira com milhares de pessoas à sua volta pedindo pela sua morte, naquela situação, por acreditarem que ela era uma bruxa. Então, de novo, assim, sem considerar todos os atritos sociais que a gente, na verdade, já vê hoje, né? Todas as diferenças entre famílias, entre amigos, no trabalho, etc. e tal, que a gente passa, imagine em que intensidade, nos milhares de anos que a gente já teve de oportunidades de reencarnação, quantas vezes a gente já passou. Então, a primeira coisa da lei, assim, a coisa mais importante da lei de ação e reação é a gente lembrar que de vítima nós não temos absolutamente nada. Porque se assim fosse, nós duvidaríamos da justiça divina. Nós não acreditaríamos em um Deus amoroso, nós acreditaríamos num Deus punitivo. Então, se a gente acredita num Deus amoroso, é porque a gente tem fé no seu poder de justiça. E, portanto, nada
que nos acontece é o acaso. É uma lei de ação e reação. Aí, vale a gente pensar que, então, nesse momento, lembrar, né, que o lance da obsessão não é algo puramente espiritual, é também espiritual. Então, quais são os cuidados, uma vez que eu tomo e lembro da lei de ação e reação, lembro que o maior benefício da lei de ação e reação é o livre-arbítrio, porque a gente tem o poder de escolha a todo momento. Então, eu assumo as rédeas daquela jornada, assumo o papel principal, deixo de ser, ou de pensar que eu sou coadjuvante, e aí assumo a responsabilidade. Dessa forma, percebo que a impotência é opcional. A gente só é impotente numa vivência terrena que a gente tem se nós assim escolhermos. Do contrário, a gente vai sempre poder modificar. Muito bem. Daí, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos. Eu lembro sempre do Chico, que o Chico é engraçado, ele cita o número da pergunta, né? Então, ele sempre falava, quem já leu a pergunta, acho que era 459. É 459. Ah, porque 4 e 5 é 5, deixa essa brincadeira, é verdade. 4 e 5, 9, porque 4 mais 5 é 9, ok. Nessa pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, os espíritos, mas com outras palavras, tá? Mas os espíritos têm alguma influência sobre nós? E aí, quem estava respondendo no momento, né? O espírito de luz respondendo naquele momento disse, muito mais do que podes imaginar. Por hora, até lhes comandam, em outras palavras. Olha o cuidado que a gente tem que ter, porque é muito fácil da gente achar, nossa, se Kardec disse isso, então vou me entregar. Levanta as mãos e se entrega. Não, não foi isso que ele quis dizer. O contrário, ele quis dizer, toma atento, se cuida, acorda. Porque senão, né? Não era assim, não, deixa perder. Que tá... Não. É justamente o oposto. Puxa a responsabilidade para si, para que você possa mudar o curso daquela história. Aí, a gente vai falar dos tipos de obsessão. Então, a gente tem a obsessão que acontece, que é a mais comum, a mais popular, do desencarnado para o encarnado. Que a gente... Por que é mais popular e mais comum? Porque, de novo, joga a gente para uma zona de conforto. Porque a gente tem a percepção que alguém está nos obsediando, santos que somos. Como que pode alguém obsediar a gente, não é verdade? E aí a gente tem que lembrar que nós aqui hoje, a gente está reunido porque nós professamos uma fé semelhante, não é? Se alguém está fazendo yoga, um grupo de pessoas que estão fazendo yoga, o que une aquelas pessoas? É aquele desejo comum, não é? Se um dia a gente está tomando vinho e queijo em algum lugar, aquele... Então, as aglomerações espirituais também não mudam de raciocínio nesse sentido. Com quem que a gente está perto? De quem a gente tem afinidade. Agora, ora, aí a culpa é dele, não minha? Eu me afino. Por que a gente está lembrando isso? Para ver essa questão de uma forma mais suave. E não de achar que um come o outro. Não. A gente se afina, a gente está junto nessa trajetória de progresso. E a hora que nós progredirmos, talvez a gente influencie aquele irmão que naquele momento, por alguma razão, de novo, que a gente não é vítima, está nos obsediando. Então, as nossas mudanças e alterações de atitude podem influenciar também a atitude desse irmão, que na verdade vive numa carência, como eu já vivi, como eu vivo, não é? Porque se a gente tem afinidades, significa que a gente também não é tão diferente, como se fosse o bandido e o mocinho. Não. Então aí a gente também começa a ter menos medo. Eu vou ter medo de mim mesma? Não, né? Não vai funcionar.
Muito bem. Aí, o outro tipo é do encarnado para o desencarnado, que fica meio esquisito assim, Carlinhos, você está falando sério? Sim, estou falando sério. Quando que a gente obsedia? Quando que nós, encarnados, obsediamos um desencarnado? Vamos imaginar numa situação de intenso amor. Não é por maldade. Do mesmo jeito que a obsessão entre do desencarnado para o encarnado é apenas um processo de energia, não é uma questão de ser maldade ou não maldade, né? Então, eu perdi meu pai. E tive uma infinita dificuldade de aceitar. Ele desencarnou quando eu estava no voo de volta. Enfim, tem vários elementos dentro da Carlinha aqui, né? Pô, o tempo que eu fiquei mentalizando no meu pai, sem permitir que ele seguisse a jornada dele, que ele encontrasse a luz, que ele fosse ver aqueles que nós amamos que já foram antes dele, né? O tempo que a gente sofre, a gente chora, a gente está tudo certo. Mas quando a gente passa de um determinado ponto, ao ponto que a gente deseja que aquele amor, seja ele um amor de irmão, de pai, de filho, de parceiros, né, esteja conosco a qualquer custo, então eu, na verdade, acabo gerando um processo de obsessão, porque eu quero segurar a pessoa a qualquer preço. Quando a pessoa chegou a ver, a única coisa que a gente sabe, a única verdade que a gente tem, científica e espiritual, é a nossa passagem que é limitada, que todos nós vamos passar em algum momento, não é? Por mais que isso doa, por mais que isso seja triste. Então, às vezes, a gente faz essa obsessão do encarnado para o desencarnado quando nós não conseguimos. Uma mãe que perde um filho, que chora imensamente, que leva 2, 3 anos para sair daquele processo depressivo, né? Que se entrega, que quer ir junto, ou mesmo, no caso, eu sofri, minha mãe sofreu um monte, passou por esse processo, foram anos até que a gente, pelo menos 3 anos até que a gente conseguisse aquele processo de libertação, né? Daí a gente tem, então, a outra obsessão que é de desencarnado para desencarnar. O que, na verdade, a gente vai falar bem pouquinho. Se nós já tivemos a oportunidade de assistir qualquer filme ou obra onde a gente percebeu um ambiente como o do umbral, nosso lar, que mostra, então é fácil da gente entender que é óbvio. Se aqui, vamos supor que eu tenho uma diferença com o Vitor, e aí eu consigo disfarçar, mesmo está no meu pensamento, mas eu consigo não falar, e aí o Vitor não tem bem certeza dos meus sentimentos. O dia que eu e ele se desencarnaram, eu pensei e já falei, não consegui disfarçar mais. Então, naturalmente que os conflitos existem também de uma forma potencializada. Então, qual seria a mensagem sobre isso? O que a gente tem que fazer sobre isso? Exatamente. Vamos resolver os problemas agora, porque depois vai ficar mais complicado, porque a gente não vai ter mais como disfarçar, né? Beleza. Aí, a gente tem do encarnado para o encarnado, que esse é grave também. Às vezes a gente está cismado com um cidadão, com uma cidadã, a gente está pensando naquilo, não dá conta de se livrar daquele pensamento, a pessoa do outro lado, ai meu Deus, eu estou com uma dor de cabeça, não sei o que está acontecendo hoje, eu estou me sentindo bem, a gente, né, com todas as nossas energias que devem ser elaboradas, processadas, conversadas. A gente não deve retesar nada, porque fica pior, vai explode tudo para dentro, né? Então não é o canal, então a gente tem que falar sobre os sentimentos que nos incomodam, buscar os canais para conversar sobre ele, canais serenos, canais de harmonia. Às vezes é um terapeuta, às vezes é um papo fraterno, como a gente tem aqui, às vezes é apenas um amigo, tem uma reverenda Lin que visita a gente, eu vivo conversando, sabe? Então cada um vai encontrar um canal adequado de canalizar aquilo. Mas, efetivamente, se eu não encontrar desse canal e eu ficar só naquela diferença pessoal com a pessoa e vice-versa, às vezes para conosco. Então, é super importante que a gente talhe esse nosso sentimento, esse nosso pensamento para evitar, né? E aí, provavelmente, o mais difícil e mais desafiante é o processo da autoobsessão. Principalmente para nós que assim, professamos essa fé, ou outros amigos, irmãos,
que processam alguma fé, que falam bastante sobre reforma íntima, sobre alteração de comportamento, porque tem um livro que chama do martírio, quem me ajuda? Do Reforma Íntima Sem Martírio, né? Porque fala justamente isso. Em quantos momentos a gente não se aceita? Em quantos momentos a gente exagera na cobrança pessoal que a gente faz? Em quantos momentos nós temos uma expectativa muito além daquilo que a gente dá conta sobre nós mesmos? Né? Quantas vezes a gente se põe para baixo? Quantas vezes falta autoestima? Então, a autoobsessão é seríssima, porque ela nos desequilibra. Então, a aceitação pessoal é provavelmente a nova chavinha de mudança nesse nosso processo de reforma íntima, para que ele aconteça mais rápido. É a gente pensar sobre isso, é nós nos aceitarmos, é nós nos amarmos do jeito que nós somos e com as dificuldades que nós temos, né? Muito bem. Eu vou passar um videozinho agora, o Tico vai me ajudar, né? Tico, porque ele tem a senha, o Vitor também, a gente vai ficar no escurinho, para daí a gente concluir. Como é que eu tô? Como é que você acha que eu tô? Tô mal, tô muito mal. Tô conseguindo fazer nada, tô fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Parou. Obsessor, sou eu. Mas você... Calma, Oswaldo, eu só vim aqui bater um papo rapidinho, trégua. Tá? É rápido, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história, deixa pra lá. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você era um fofo, um amorzinho de pessoa, né? Para de me atormentar, por favor, eu não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não preciso fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo de errado que te acontece, ok? Me deixa em paz, me larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá louco? Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego aqui de manhã pronto pra te obsidiar. Beleza, hoje vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda o bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece pra ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você, porque você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsidio, vou embora. Acabou. Desculpa. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu tenho o direito de me vingar, eu tenho que chegar me acotovelando, porque é um monte de capeta que tem aqui dentro. Por sua culpa, você atrai. Oswaldo, bota uma coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar? Um pouquinho para o Tio fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vou embora que eu não tô aqui pra ficar dando um conselho, não, tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor, ok? Eu sou mal. Desculpa. Ai, meu Deus, esse obsessor não me deixa em paz. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu queria muito compartilhar esses vídeos todos lindos, mas eu não consigo. Eu não consigo nem me inscrever no canal. É muita depressão. Eu não sei se vocês conheciam, os Amigos da Luz, é um canal muito pertinente, engraçado, e eles sempre nos fazem refletir sobre a nossa doutrina com situações assim, né? Então, na verdade, acho que na noite de hoje, a mensagem que fica é para a gente pensar como é que a gente gerencia isso, tudo isso que a gente conversou. Primeiramente, através do autoconhecimento. Então, eu, Carlinha, cada um de nós vai pensar o que desperta, o que nos desequilibra, o que nos tira do sério, o que está mexendo com a gente, quais são esses nossos mitos e pessoais, né? Os mitos e os conhecimentos que a gente tem. E aí, o que vai fazer a gente avançar? Primeira coisa, a tomada de consciência.
E a segunda é fazermos algumas estratégias. Então, a primeira, repensar sobre os nossos preconceitos, sobre aquilo que a gente aprendeu e estava preconcebido, né? E então ressignificar juntos, através das leituras edificantes, através dos bate-papos, através dos nossos encontros. E aí, orar, pedindo ajuda. A gente está estaca, a gente está com alguma dificuldade, a gente pede ajuda aos nossos mentores, pede ajuda a Deus, pede ajuda a cada um ao que crê, eu gosto de falar com Nossa Senhora, reza, eu gosto de fazer o terço, faz. Não mudem nada, conecte com a espiritualidade de luz, para que então, juntos, nós e os nossos respectivos mentores, os nossos anjos, possam nos auxiliar nessa jornada, nessa caminhada progressiva, pela qual nós todos estamos aqui encarnados, né? Então, acho que essa era a mensagem para a noite de hoje. Então, quando a gente tiver dúvida, orou, reavaliou, se autoconheceu e ainda não deu certo, faz caridade. Faz caridade, não tenha dúvida. Sai para a rua, vai procurar um irmão para aconchegar, vai ouvir, sabe? Põe alguém para chorar e faz caridade. Que aí vai ficar mais fácil, como ele falou, né? Em vez de ficar cotovelando, dá cotovelar escritos de luz para chegar perto quando a gente está em ação, né? Então, enfim, essas são as dicas. Vamos fechar os nossos olhos, nos acomodar. Okay. Só esperar um pouquinho que a gente tem que chamar as crianças, mas tudo bem, vamos relaxando. Lembrar São Francisco de Assis, de algumas de suas palavras. Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Fazei-nos, Senhor, instrumento de amor e paz. Que o nosso coração possa receber as bênçãos e o bálsamo vindo da espiritualidade de luz, nos auxiliando no nosso progresso moral, nos auxiliando na ressignificação dos nossos valores, da nossa ética, para que a gente possa ser instrumento útil no plano de amor que Deus tem para o planeta Terra. Que essa jornada, que essa guinada tenha início na noite de hoje e permaneça conosco para sempre. Que assim seja.